cantiga de galá, a dica de cantar, o dom que o canto tem que ter se quer cantar. Só que as sílabas se embalam como sons que se rebelam, que se embolam numa fila e se acumulam numa bola. Tem sílabas contínuas. Olá, sou o professor Charles e vou fazer uma revisão agora para vocês do segundo ano, basicamente do que a gente trabalhou nesse comecinho aí de ano, no primeiro bimestre. Aqui no quadro a gente tem o nosso famoso painel do processo comunicativo. Então, conforme vimos em sala, temos ali uma mensagem, e aí já é uma revisão também do primeiro ano, a gente conversou, mas o que a gente focou mais nesse momento? Foram basicamente os ruídos, mas a gente vai chegar lá. Então a gente tem uma mensagem, rapidamente, só para a gente ter uma noção do que foi trabalhado. Essa mensagem, para tomar corpo, ela tem que ser codificada de alguma forma. Por exemplo, se eu quero passar uma mensagem num texto, eu tenho que codificar ela através de palavras escritas. Um texto escrito, óbvio. Se eu quero, sei lá, passar através de uma canção, eu tenho que tocar um instrumento para fazer essa mensagem chegar a tomar o corpo e virar uma mensagem. Ela vai ser transmitida através de um canal, e quem cria essa mensagem codificando ela é o emissor. No caso, se eu fizer tudo isso, sou eu. A partir do momento que existe uma mensagem, ela vai ser enviada a alguém. Por exemplo, agora estou fazendo esse vídeo, mandando para vocês. Então vocês que estão, espero eu, assistindo, são receptores do vídeo. Caso vocês estejam entendendo, vocês estão decodificando. Mas existem ali alguns detalhes, alguns problemas que podem impedir que essa comunicação da gente não se efetive, que são os famosos ruídos. Por exemplo, se vocês estão aí e a internet falha, então temos uma espécie de ruído. O canal está prejudicado. Se o canal está prejudicado, por mais que eu tenha codificado muito bem a mensagem, que é óbvio que eu vou fazer isso, não tenho dúvida, não é mesmo? A mensagem pode estar mais clara e perfeita possível. Se o canal estiver prejudicado, por exemplo, estou sem internet, então a tela do meu celular está ruim, ou o som do meu celular pifou. Temos um prejuízo que vai impedir o receptor, no caso vocês, de decodificarem essa mensagem maravilhosa que estou passando. Certo? Além disso, existem outros ruídos, por exemplo, que pode ser o próprio barulho. Imagina que você está aí, agora não pode mais ter festa, mas imagina que pudesse ter festa, por conta, né, da quarentena, cada um tem que estar na sua casa, mas vocês estão tentando assistir essa aula e tem uma festa rolando. E tá barulho. Vocês não vão ouvir muito bem o som, o áudio do vídeo. Então esse ruído é um ruído físico, que é o ruído sonoro, como vimos. Além desse ruído sonoro, a gente tem um ruído psicológico, que é aquele que você está falando e a pessoa não necessariamente está levando muito em consideração aquilo que você está dizendo. Ou por desinteresse, ou por falta de atenção, está prestando atenção em outra coisa. Então os ruídos psicológicos também, falta de memória. A gente viu uma tirinha que eram dois velhinhos conversando, uma conversa do tipo, o mundo está mudado, né? O outro é o quê? O mundo. O mundo? Ou seja, por uma questão ali de memória, esse processo todo fica prejudicado. E aí entra uma questão do ruído psicológico, que não necessariamente eles não estão prestando atenção no outro. Mas assim, não tem nenhum barulho ali, nada sonoro, nada físico prejudica, mas é uma questão mesmo psicológica, de um ruído, digamos, na linguagem, um ruído psicológico. E por último, nós vimos também o ruído cultural, que basicamente é aquele que eu expliquei para vocês, que a primeira coisa que temos que entender é o que é a cultura. E aí eu dei o exemplo dos óculos. Cultura são os óculos pelos quais a gente enxerga a realidade. E aí deu um exemplo muito claro. Aqui no Brasil, a gente olha para o arco-íris, quando chove tem sol e surge o arco-íris, a gente conta 7 cores. Por que a gente conta 7 cores?
Porque convencionalmente na nossa cultura aprendemos ali a matizar duas cores, enquanto outras culturas não necessariamente fazem da mesma forma. Aí vocês vão dizer, professor, tá brincando. Não. Só pegar ali o disco do Pink Floyd, que é o exemplo clássico que temos. Se a gente for contar quantas cores tem no arco-íris deles, eles são ingleses. A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu não acredito. Vamos ver no verso então. Continuam 6 cores. Se a gente abre o disco, tem lá também as mesmas 6 cores. Mas por quê? Será que os ingleses são menos evoluídos visualmente do que os brasileiros? Temos aí alguma questão visual que nos auxilia mais do que os ingleses a vermos as cores? Não. Temos aí uma questão cultural. Culturalmente, nós separamos uma das cores do arco-íris e eles não. Eles veem o que para nós são duas coisas, para eles é uma cor só. E o que faz com que isso aconteça? Cultura, que são os óculos com os quais a gente vê a realidade. Logo, se o inglês vier para o Brasil e olhar um arco-íris, ou a gente for para a Inglaterra olhar o arco-íris, lá na Inglaterra o nosso arco-íris vai ter 7 cores. O inglês aqui no Brasil vai olhar para o nosso arco-íris e para ele vai ter 6 cores. Logo, não adianta a gente tentar convencer o inglês que o arco-íris tem 7 cores, e não adianta o inglês tentar convencer a gente de que o arco-íris tem 6 cores. Por quê? Vamos ficar lutando para convencer um ou outro de que a realidade é A ou B, sendo que estamos aí lidando com a questão de ruído cultural. Certo? Nesse sentido, tem uma outra historinha que está aqui nesse livro do Robert Schwartz, Que Horas São? No primeiro ensaio em que ele estuda sobre o modernismo no Brasil do primeiro momento. Lá ele diz que tem um alemão e um austríaco e tem uma situação desconfortável, que é a seguinte. O alemão, que é todo pontual, culturalmente tem esse traço da pontualidade, pergunta para o austríaco, que teoricamente, segundo Robert Schwartz, culturalmente tem um traço de ser menos pontual, mais maleável às situações. E o alemão pergunta para o austríaco, qual o horário do trem? O austríaco responde, ele costuma passar a tal horas. E o alemão fica achando aquilo um absurdo, porque para ele é inconcebível um trem costumar passar tal horas. Ele tem que passar pontualmente no horário. Percebe? Por que isso? Justamente, novamente, um ruído cultural. Sendo assim, eu queria mostrar alguns vídeos para vocês. Em relação ao ruído físico, eu vou mostrar um videozinho que tem a ver um pouco com um problema no canal. Quando a gente tem um problema no canal em que essa mensagem não chega muito bem ali para o receptor. Vamos assistir. Alô? Oi, mãe, tô no trabalho, fala. Alô? Mãe, peraí que tá picotando. Alô, não tá pegando direito aqui onde eu tô. Eu tô num lugar que não tem sinal. Não tem... Alô, eu tô num lugar sem sinal de celular, alô? Oi, vê se melhorou aqui. Alô? Piorou. Piorou, peraí que eu vou sair daqui. Alô? Mãe? Ei, Oi, quer tentar ligar de novo? Acho que agora vai, tá ouvindo? E agora? Ei, não adianta ficar... Tá picotando, não tô lhe ouvindo. Olha só, alô, não estou ouvindo. Eu vou sair de um ponto aqui que não pega aqui. Alô, eu vou sair. Claro, não, fica à vontade. Tô te ouvindo perfeitamente. Bom, então vocês perceberam, claro, uma situação cômica e tal, tem uma crítica por trás, mas a gente não vai entrar exatamente nesse detalhe. O que eu queria que vocês percebessem é que o ruído físico, ele é esse mais banal do dia a dia, quando a mensagem barra aqui no meio, seja por conta do canal, ou porque tem alguma coisa aqui que impediu essa decodificação sequer de ser iniciada. Foi um barulho, foi o aparelho do celular que não funcionou, a internet que não estava pegando, o som do celular que falhou, ou então eu estava sem voz, fui dizer um negócio para você e você não ouviu.
Qualquer coisa nesse sentido que seja físico, que impeça a mensagem chegar até o receptor, entra nessa gama de ruídos físicos. Já a questão do ruído psicológico, eu vou passar um outro videozinho também do Porta dos Fundos, que trata exatamente disso. Vamos assistir, vai ficar claro. Se puderem ver, acho que a gente já presenciou algumas situações dessa na vida, que às vezes a gente está conversando sobre uma coisa que não necessariamente é ali do nosso interesse. Então a gente vai respondendo de acordo com o ritmo da conversa, digamos assim. E aí isso entra no ruído psicológico. A gente vai fazer esse quadro comunicativo todo com perfeição? Provavelmente não. E por último, o mais engraçado, é um outro videozinho também do mesmo canal de comédia da internet, que ele está tratando especificamente dessa questão cultural. E falei na sala para vocês, e a gente trabalhou um texto que é muito mais chique, que fala do Shakespeare na selva, de uma antropóloga americana chamada Laura. Mas tem um vídeo que tem essa mesma ideia, que é do Portal de Humor, que está trabalhando essa questão de como duas culturas enxergam ali as situações de maneiras diferentes, o que não quer dizer, e é importante que a gente perceba isso, não que seja uma cultura mais avançada do que a outra, nem que uma cultura A é melhor do que uma cultura B por determinados aspectos, quer dizer apenas o seguinte: existem culturas diferentes que lidam de maneira diferente com o mundo. Por quê? Voltando lá para o começo, a cultura basicamente é a forma como a gente enxerga a realidade, a forma como a gente lidar com a realidade, e como é que a gente constrói a nossa cultura. Não é de uma hora para outra. Tudo isso é historicamente construído, socialmente construído, e economicamente construído também, claro. Tudo bem? Então, é um pouco para a gente pensar e relativizar essas questões de uma cultura melhor que a outra. Não, as culturas são diferentes. E aí por isso que geram esses ruídos culturais. Então, claro, nesse vídeo que a gente vai ver agora, ele tem um tom acentuado de humor que é pra gente rir. Mas em momento algum a gente deve pensar que uma cultura A é melhor que uma cultura B. Somos diferentes e que bom que isso existe. Que bom que é assim. Tudo bem? Ô, amigo, o jogo foi cancelado? Qual jogo? O de Espanha-Brasil? Não, vai ter. Vai ser aqui mesmo. Mas não ha chegado nadie. Não chegou ninguém ainda? Não, pô, amigo. O jogo é só às 3 só. Mas que são 2h55 agora. Então, por que vocês chegaram tão cedo? Porque é às 3, faltam 5 minutos para começar. Não, o jogo tá marcado para as 3. É? O pessoal deve chegar umas 5. O jogo mesmo deve começar umas 7. O quê? Não, isso é uma irresponsabilidade olímpica. Como assim? Não pode Brasil, né, irmão? Isso aqui na Europa, não. A gente marca pra 1 hora. Mas o pessoal já sabe que é pra chegar só umas 3 horas. Não avisaram vocês, não? Sacanagem, né? Bom, não sei se consola vocês, mas já tem uns 3 suíços ali na arquibancada. Quer dizer que não vai ter partida? Ai, claro que vai. Como é que não vai ter partida? A gente é sério, pô. Tem que ver só quando. Inclusive, pô, é que são 10 pessoas pra chegar. Até chegar todo mundo, o pessoal vai chegando aos poucos. Tem o juiz. Quer dizer, se o juiz for o Pedrão, acho que não vai ter partida, não. Joder. A gente encontrou o time do Brasil lá no hotel, né? E aí eles falaram, a gente se vê lá, vamos marcar um shopping, me liga. É, exatamente. Eles têm teu número. Sua maneira de falar, irmão, Carioca fala essas coisas. Bom, então a gente vai ficar aqui, né? Esperar talvez apareça. Ó, se eu fosse você, eu ia pro hotel, ficava lá de boa, perna pro ar, pão. Volta quando aqui tiver mais bombado. Se quiser também, tá tendo uma festinha lá na casa da Cláudia, que é do Salto com Vara, sabe? Quiser, eu tenho um brother meu que tem um táxi, tu me dá R$100 que ele te leva lá. Não. Temos que fazer algo, não? Vamos reclamar. Eu preciso reclamar com o Comitê Olímpico. Onde que eu vou? O Comitê Olímpico tá lá na festa também. O Comitê Olímpico tá na festa? Tá, todo mundo lá. A gente se vê lá. Eu vou também pra lá. Mas vamos lá. A gente se vê lá, irmão. Tá. Me liga, tá? Vamos marcar um shopping. Bom, não, então deixa o endereço. Você não deixou seu número, cara? Ô, amigo, são 7 horas. Será que eles vêm, não vêm? Eles estão presos no trânsito da Barra. Vão chegar a qualquer momento. Quiserem, o jogo de ontem começou hoje. Já era animado, é. Ou então a gente pode também mudar, jogar a gente mesmo. Posso botar um uniforme desse e a gente faz
Faz o quê? Basquete você joga? A gente faz uma queimada. Sabe jogar queimada? Pique bandeira? Ponchado. Oi? Ponchado, poncha! Por fim, retomando esse último vídeo, é exatamente a mesma ideia daquele texto que a gente falou da Laura, que é a antropóloga americana, Shakespeare na Selva. E aí eu retomo rapidinho pra gente concluir. No ensaio Shakespeare na Selva, ela conta da experiência que ela teve com Steve, uma tribo africana, e ela era uma estudiosa de Shakespeare. E ela achava que no mundo inteiro, onde quer que ela fosse e fizesse as pessoas entrassem, com que as pessoas entrassem em contato com a peça do Shakespeare, todo mundo ia entender a mesma coisa. Só que ela teve uma experiência que provou o contrário. Então ela vai falar para essa tribo do Hamlet, e no Hamlet tem um caso que o tio casa com a mãe do Hamlet, depois de ter assassinado o pai dele, mas essa parte não ficou muito clara ali para a tribo e eles não levaram muito em consideração. O Hamlet vê o espírito do pai e toda a história depende da estranheza dessa situação. O tio casar com a mãe e de um espírito aparecer, ou seja, um fantasma. Mas, conforme ela vai contando essa história, para a tribo, para o ancião da tribo, que é o sábio do local, é uma história normal e banal. Porque quando o irmão morre, o outro irmão tem que casar com a mulher desse irmão que morreu. Ou seja, não tem nada problemático aqui. Ou seja, a trama principal e o principal conflito da peça Hamlet já se desfez. Ou seja, ela perde um pouco de sentido. O fantasma que aparece, que era assim chocante e era um dos elementos extraordinários da peça, era normal também, porque ele ensina para Laura que esse fantasma que aparece na verdade é uma bruxaria de um feiticeiro que ensinava os jovens como proceder dali para diante. Ou seja, ele ensinava o Hamlet que ele devia se vingar, etc, etc. Ou seja, também era normal. Uma peça que tem todo um fundo dramático e uma questão ali de vários pontos problemáticos, tudo isso se dissolve e vira uma peça banal, uma história normal, que para essa tribo não tem nada demais. E aí a Laura aprende o que é esse ruído cultural e que, de fato, não existe isso de que um texto vai ser interpretado exatamente do mesmo modo em todos os lugares do mundo, porque adivinhem só, as culturas são diferentes e a gente vê o mundo de maneira diferente a ponto de poder existir um arco-íris de 6 cores ou de 7 cores. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula a gente retoma. Tudo bem? Qualquer dúvida me escrevam no Educacional e a gente vai conversando. Bons estudos! Sílabas contínuas e indo ao Piauí. Tem sílabas que pulam vox populi. Tem sílaba que escapa, que despenca, rola escada e no caminho só se ouve aquele boi bomba.